Bem, alunos, estamos de volta com mais uma resolução de questão. Vamos acompanhar a leitura aí na tela do teu computador. Diz assim: o BR Office é uma suíte para escritório gratuita de código aberto. Um dos aplicativos da suíte é o Calc, que é um programa de planilha eletrônica e assemelha-se ao Excel da Microsoft. O Calc é destinado à criação de planilhas e tabelas, permitindo ao usuário a inserção de equações matemáticas e auxiliando na elaboração de gráficos de acordo com os dados presentes na planilha. O Calc utiliza como padrão o formato: letra A, XLS, letra B, ODF, letra C, XLSX, letra D, PDF e a letra E de Equador, DOC. Observa que no finalzinho da questão ele diz: o Calc utiliza como padrão o formato. Então ele não está perguntando aquilo que é possível usar dentro do Calc, mas está perguntando o que o Calc utiliza como padrão, qual é o formato que o Calc utiliza como padrão. Bem, primeiro, para conversar sobre isso, eu preciso te apresentar quais são os programas que fazem parte do pacote BR Office. O pacote BR Office é um pacote de programas que não existe mais, o projeto BR Office não existe mais, embora ainda existe o programa BR Office. Claro, ainda é possível tu instalar ele. Só o projeto que mantinha atualizações do BR Office é que não existe mais. Mas o BR Office, que agora acaba sendo muito utilizado, o pessoal tem trocado muito o BR Office pelo LibreOffice, mas o BR Office tinha o BR Office Writer, que é um editor de textos, tinha o BR Office Calc, citado na questão, que era uma planilha de cálculos bem parecida com Excel, tinha o BR Office Impress, que era um editor de apresentações, entre outros programas do pacote. Bem, mas esses programas que faziam parte ou que fazem parte do pacote BR Office, que agora fazem parte do pacote LibreOffice, eles possuem uma similaridade. Por padrão, eles usam formatos de documento aberto, chamados de ODF, que significa Open Document Format, são formatos de documento aberto. Isso porque o BR Office, assim como o OpenOffice e também o LibreOffice, são programas, são suítes de escritório que contêm editores de textos como o Writer, planilha como o Calc, editor de apresentação como o Impress, mas que são baseados no conceito de software livre. Por isso que eles usam formatos de documento aberto. E esses formatos de documento aberto possuem a ideia de um padrão chamado ODF. Então, quando tu ouve falar em ODF, ODF é formato de documento aberto, que corresponde aos padrões utilizados pelo BR Office ou pelo LibreOffice ou ainda pelo OpenOffice. Só que cada programa desses tem a sua especificação de tipo de arquivo. Por exemplo, o tipo de arquivo padrão do BR Office Calc ou do LibreOffice Calc para salvar os seus arquivos é o ODS, que faz parte dos formatos ODF. Quer dizer, o padrão ODS do LibreOffice ou do BR Office Calc é um formato ODF, quer dizer, o ODS é um formato de documento aberto. Portanto, é como se eu te dissesse: o tipo de arquivo ODS, que é o padrão para salvar os arquivos do BR Office Calc, é um formato ODF, é um formato de documento aberto, porque todos os padrões, os arquivos que são padronizados no pacote BR Office ou no pacote LibreOffice são formatos de documento aberto. Assim como, por exemplo, se eu pegar o Writer. O Writer é o editor de textos do pacote BR Office ou do pacote LibreOffice. E ele salva os seus arquivos com a extensão ODT. E a extensão ODT é um padrão ODF, porque é um formato de documento aberto, já que é baseado em software livre. Assim como o LibreOffice Impress, que é o editor de apresentações, salva os seus arquivos por padrão com a extensão ODP, que é um formato de documento aberto, portanto é ODF. Então, quando nós falamos de ODF, ODF é um conjunto chamado de formato de documento aberto. Dentro do formato ODF, dentro do padrão ODF, tem o ODS do Calc, tem o ODT do Writer e tem o ODP do Impress, além de outros. Por isso que quando a questão sugeriu, observa, no finalzinho ela diz: o Calc utiliza como padrão o formato, XLS não, embora o Calc consiga salvar os seus arquivos com a extensão XLS descrita na letra A. O XLS é um padrão do Excel, ele consegue salvar, mas ele tinha perguntado o padrão. ODF é padrão do Calc? É.
porque ele usa padrões de formatos de documento aberto, especificamente a extensão ODS. Então, ODF já é a resposta certa, letra B de Brasil. Por que não XLSX? Porque XLSX, embora seja possível salvar usando o LibreOffice Calc, por exemplo, não é o padrão. XLSX é o padrão do Excel das versões mais recentes. PDF, o BROffice consegue salvar como PDF? Consegue. Exportar diretamente como PDF é uma opção do BROffice, mas não é o padrão dele. O padrão dele é salvar como ODS, que pertence ao formato ODF, que é um formato de documento aberto. Doc, não. Doc é um padrão do Word, não é um padrão do LibreOffice Calc. Então a única resposta possível aqui é ODF, da letra B. Numa outra questão, ele poderia sugerir qual é o tipo da extensão de arquivo padrão para salvar os arquivos do Calc. E aí a resposta seria ODS. Se fosse do Writer, seria ODT, como eu mostro aqui, e se fosse do Impress, seria ODP. Mas todos eles são formatos de documento aberto, por isso chamados de formatos ODF, de Open Document Format. Por isso a resposta, nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!